Olá pessoal, então vamos para mais um vídeo de matemática do nosso canal Mate Mabel, onde vocês aprendem a matemática de uma maneira bem fácil. Então hoje nosso vídeo vai se tratar de trigonometria, a parte básica, a conversão de graus para radianos, radianos para graus e um pouco de arcos congruentes ou arcos côngruos. Então, primeiro eu vou fazer nós vamos fazer vários exercícios. Então eu vou começar com um exercício da lista dos meus alunos, né, que estão aí de quarentena. Espero que estejam todos bem. E vai ser o exercício 6 da lista que nós passamos para vocês fazerem em casa, tá bom? Então, o nosso exercício 6 diz assim: a conversão de 80 graus em radianos equivale a... Então, ele está procurando quanto vale 80 graus em radianos. Então, vamos lá. Nós sabemos o quê? Que 2π radianos equivalem a 360 graus, né? Eu tenho um arco de 1 radiano. O que é um arco de 1 radiano? É quando esse arco tem o mesmo tamanho do raio, né? Como isso já foi demonstrado em sala, que o comprimento de uma circunferência é 2πr. Se eu substituir esse r, então, por 1 radiano, né? Que o raio vai estar valendo o mesmo que o arco de 1 radiano, então eu sei que a circunferência toda mede 2π radianos, porque é 2π vezes 1 rad. Então a circunferência toda, 2π radianos. Só que a gente pode simplificar isso. Se eu dividir os dois lados dessa sentença matemática por 2, então eu vou ter o quê? Que π radianos equivalem a 180 graus. Então essa é a nossa frase de conversão. Π radianos equivale a 360 graus. O exercício 6 de vocês está pedindo quanto que 80 graus vale. Então aqui eu vou fazer uma regra de 3. Lembrando, regra de 3, eu vou colocar graus embaixo de graus, radianos embaixo de radianos. Como ele está procurando 80 graus, eu coloco embaixo do graus e o x aqui e faço normal uma regra de 3 multiplicando em cruz. Então 180 vezes x dá 180x e deste lado vai ficar 80 vezes π. O rádio a gente coloca só por último, tá? Na hora de colocar a unidade de medida do meu x. Aí, isolando o meu x, 80π, quem tá o 180 vai passar aqui dividindo, né? Eu corto o zero porque eu estou simplificando por 10 e 8 e 18, né? Eu vou dividir por 2, tanto em cima como embaixo da fração, né? E isso vai me dar 8 dividido por 2, deu 4, o π não podemos esquecer, e o 18 dividido por 2 dá 9. Aqui embaixo são radianos. Então, a sexta questão nossa é de alternativas, é a alternativa A, ok? Continuando nossa correção de conversão de graus para radianos, radianos para graus, eu vou corrigir o exercício 7 da nossa lista, que foi passada nessa quarentena. A medida do arco AB em graus é, então, o exercício 7, ele está pedindo em graus quanto que mede 3π sobre 5. Então, ele está dando um arco em radianos e ele está perguntando, né, quantos graus, né? Ele quer que a gente transforme radianos em graus. Então vamos lá, eu vou fazer o quê? Lembra do exercício 6 que π radianos equivalem a 180 graus? Então você pode fazer por regra de 3, mas uma maneira mais fácil do que regra de 3 é o quê? Você vai pegar aqui nesta frase, ó,
no lugar do π radianos, você já coloca que ele é 180. Então essa conta se resume em 3. 3π é 3 vezes π. O π radianos eu troco por 180 graus dividido por 5. Você multiplica por 3 e divide por 5 ou divide por 5 e multiplica por 3. Tanto faz. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir antes. Então vai ficar 3 vezes 5 é 15, né? Que para 18 restam 3, abaixo 0, 5 vezes 6, 30. Então, 180 dividido por 5 me dá 36. Então, 3 vezes 36 vai ser 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 10, dá 108 graus. Que nesse exercício é a alternativa C, ok? Vamos então continuar nossa correção dos exercícios. Agora o tema um pouco sobre arcos congruentes ou arcos côngruos. Então, o que no geral são arcos côngruos? Nós já sabemos que o nosso ciclo trigonométrico, uma volta completa tem 360 graus, né? Que em radianos, esses 360 graus valem 2π, né? Nós já vimos isso. Então, por exemplo, sempre saindo daqui, né, é o meu 0 graus, né? Uma volta completa, eu acho o arco de 360 graus que coincide no zero. Aqui, mais ou menos, aqui, eu tenho um arco de 30 graus, certo? Então, se eu pegar deste 30 graus e der mais uma volta completa em cima desses 30 graus, eu vou achar 360 com 30. Aqui é um arco de 390 graus. Então eu costumo dizer o quê? Que 30 graus é congruente ao ângulo de 390 graus. O que significa 390 graus? O arco dá uma volta completa, completa os 360 e anda mais 30. Então ele para no mesmo ponto da circunferência que o 30 graus. Então eu digo que o 390 graus é congruente ao 30 graus. Ou eu digo que a primeira determinação positiva do arco de 390 graus é 30 graus, né? Positiva por quê? Porque lembrando que sempre o sentido positivo do ciclo trigonométrico é o do zero para ser anti-horário, tá? O ciclo é considerado uma volta positiva quando eu estou andando contrário ao relógio, ok? Então, eu vou corrigir o exercício 1 da nossa lista. Ele diz, calcule a primeira determinação positiva do conjunto de arcos de mesma extremidade que o arco A de medida A igual a 810 graus. Então, como que eu faço esse exercício? É muito simples. Ele quer saber qual a primeira determinação positiva do arco de 810 graus, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 810 dividido por 360. Eu vou descobrir quantas voltas completas de 360 graus esse arco dá no ciclo e depois quanto que nos resta, quanto que sobra, né? É este o ângulo que nós estamos procurando. Então, eu sei o quê? Que 2 vezes 360 dá 720. Que subtraindo de 810 dá 90 graus. Tá? Então, portanto, 810 graus eu posso dizer que é o quê? 2 vezes 360, que dá os 720, mais 90 graus. Essas duas voltas de 360, ela se anula, né? Ela para no mesmo ponto. Né? Ela se anula, dá uma volta completa, 2 voltas completas e para no 90 graus. Dessa forma, o arco deram 2 voltas completas e mais 90 graus. Então, a primeira determinação positiva desse arco é 90 graus. Tá? Esta é a resposta do exercício 1.
Vamos para o exercício 2. Calcule a primeira determinação positiva do conjunto de arcos de mesma extremidade que o arco A de medida A igual a menos 1820. Então, o meu exercício 2, ele quer saber qual a primeira determinação positiva deste ângulo de menos 1820. O que significa um ângulo negativo? Significa que ao invés de ele estar andando no sentido positivo do meu ciclo trigonométrico, ele está andando no sentido contrário, tá? No sentido negativo. Então, o arco de menos 1820, eu vou fazer o quê? A mesma técnica que no primeiro exercício. Eu vou fazer 1820 dividido por 360, tá? Então, vão caber 5 vezes, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30, vão 3, 3 vezes 5, 15, com 3, 18. Então, eu encontro 1800. Quer dizer que eu parto lá do zero, eu dou 5 voltas completas de 360 graus, que me soma 1800, e eu ando mais 20 graus. Então, significa que este ângulo, ele é congruente ao menos 20 graus. Tá, eu já vi isso. Só que, o que acontece, né? Vamos só desenhar aqui um esboço do meu ciclo, né? Aqui é meu zero, né? Como ele é menos 1820, ele andou nesse sentido contrário ao sentido positivo do ciclo. Ele andou para cá 5 voltas, que me deu menos 1800, e andou mais 20, ele parou aqui, vamos dizer, né? Este é o menos 20 graus. Só que o exercício, ele está pedindo a primeira determinação positiva. Ele não quer que ande no sentido contrário. Então, o que acontece? Se eu andar no sentido positivo e parar aqui, este ângulo, ele é 360 menos 20 graus, né? Então, este ângulo de menos 20 graus, ele é coincidente ao meu ângulo de 340 graus. Por quê? Porque não é para eu olhar no sentido negativo, e sim no sentido positivo do ciclo trigonométrico. Então, este ângulo de menos 20 graus, ele é congruente ao ângulo de 340 graus, falando então em termos positivos, e esta é a resposta do exercício 2, 340 graus. Vamos para o exercício 3. O exercício 3 pede: calcule a primeira determinação positiva do conjunto de arcos de mesma extremidade que o arco de medida 38π sobre 3. Então, vamos lá. O que acontece com este exercício? É diferente do primeiro e do segundo, porque o primeiro e o segundo eram em graus, e este arco agora está em radianos. Então, o que acontece? É aquela transformação. Eu sei que 360 graus equivalem a 2π, né? Quando a gente fez em graus, a gente descobriu quantas voltas completas de 360 graus o meu arco dava e via o que restava. Então, veja só qual a técnica que vocês vão fazer aqui. Vocês vão pegar este denominador e multiplicar ele por 2π, tá? Se eu multiplicar o 3 por 2π, eu encontro 6π. E esse 6π, eu vou escrever aqui em cima no numerador, né? Dividido por 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou reescrever o 38π sobre 3 como uma soma, lembrando que soma de fração, o meu denominador constante eu conservo e vou somando só o numerador, o número de cima, né? Então, por que 6π sobre 3?
Porque eu descubro 3 vezes 2π, o 6π que dividido por 3, isto aqui, né, é equivalente a 2π numa volta completa. Então eu quero descobrir quantas voltas completas cabem nesse para eu ver o arco que restou. Então, como eu tenho 38π, quantas vezes 6π eu tenho dentro de 38? 6 vezes 6 é 36, né? Então, eu posso dizer que eu tenho 6 vezes este arco, que vale no fundo 2π, né? Mas, isso aqui é uma fração, né? Então, isso daqui me dá 36π sobre 3. 6 vezes 6π dá 36π, 1 vezes 3 dá 3. Mas o arco que eu quero é de 38π sobre 3. Então, concorda que 36 para 38π restam apenas o 2π sobre 3. Então, o que acontece? O 38π sobre 3, né, que vão me dar 12π, são 6 voltas completas de 2π. Essas voltas completas de 2π se anulam, né? Então vai me restar o ângulo de 2π sobre 3 radianos. É essa a resposta do exercício 3. Continuando nossa correção, nós vamos corrigir o exercício 4, que também está pedindo a primeira determinação positiva na letra A do arco A de 1620 graus. Então vamos lá. Exercício 4A, o meu arco A é de 1620 graus. Qual a primeira determinação positiva? Então, vou fazer 1620 dividido por 360. Acho que cabe em 5 vezes, vamos ver? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 3 vezes 5, 15, com 3, 18. Passou! Então, cabem 4 vezes. 4 vezes 0. 4 vezes 6, 24, vão 2. 3 vezes 4, 12. 13, 14. Então, 0. 4 para 12, 8. Dá 180 graus. Então, a primeira determinação positiva do arco de 1620 é 180 graus. E esta é a resposta da alternativa A. Vamos resolver a B. A B é o arco A de menos 37π sobre 3. Então, como que eu vou fazer? Então, é a mesma técnica. Você pega o seu denominador e multiplica por 2π. Para eu descobrir quantas voltas completas de 2π esse arco tem. Então, qual a técnica? Aqui dá 6π. 6π sobre 3. O resultado disso me dá 2π, uma volta completa. Quantos 6π sobre 3, né, cabem dentro de menos 37π sobre 3? Eu estou fazendo sem pensar no sinal por enquanto. Então, aqui dá 6 vezes 6 são 36, né? Então, eu tenho 6 vezes o 6π sobre 3, né? Que isso me dá 36π sobre 3, né? Se for negativo, que seja negativo. Mas eu quero menos 37, né? Então, o menos 36π sobre 3, né? Dando a volta no sentido contrário, menos 1π sobre 3, né? Porque menos 36π somado com menos 1π dá menos 37π sobre 3. Aqui, né, que me dá 12π, eu tenho menos 12π, eu tenho 6 voltas completas no sentido contrário do ciclo trigonométrico, me restando o ângulo de menos π sobre 3. Ok, vamos só raciocinar aqui, ó. O que é menos π sobre 3? Π sobre 3 é o ângulo de 60 graus, né? Que dá 180 dividido por 3,
que dá 60. Aqui é o π sobre 3. O simétrico aqui embaixo, de mesma medida, só que negativo, é o menos π sobre 3. Então, o resultado deste arco, deste exercício, é o menos π sobre 3. Tá? Só que ele quer a primeira determinação positiva. Se este ângulo é o de 60, né, 60 para 90, aqui tem uma diferença de 30. Se este ângulo é o de 270, mais 30, este ângulo é o mesmo que de 300 graus. Mas como ele foi dado em radianos, então é bom a gente colocar a resposta em radianos. Então, como que eu faço? Eu posso pegar uma volta completa de 2π, né? E subtrair o π sobre 3, que é esta medida, para eu achar este arco aqui, que é a primeira determinação positiva. É este arco que eu estou procurando, tá? E não esse aqui negativo, né? Então, este arco, ele é o quê? Uma volta completa de 2π, tirando esse pedaço que me vale π sobre 3. Então, eu vou fazer essa multiplicação direto. 3 vezes 2π dá 6π, menos 1, eu encontro 5π sobre 3 radianos. É a primeira determinação positiva do ângulo, menos 37π sobre 3. Continuando nossa correção, agora eu vou para o 4C. Ainda continua pedindo a primeira determinação positiva do ângulo dado. O ângulo dado na letra C é o ângulo A de menos 600 graus. Duas voltas de 360 dá 720, então não chegou a dar duas voltas. Então, né, 600 dividido por 360 dá uma volta de 360 e me restam quanto, né? 0, 6 para 10, 4, 2, restam 240 graus, né? Negativo. Então significa o quê? Vamos entender. O zero tá aqui. Ele deu uma volta no sentido contrário, que dá menos 360, com menos 240. O 240 tá aqui, né? Então ele dá uma volta completa de 360 graus, então vai dar menos 360 no sentido contrário, e ele anda menos 240. Aqui é meu 240, desculpa aqui que eu pus o menos, né? Este é o ângulo de 240. Então, menos 240 é o simétrico aqui em cima. Como a diferença de 240 para 270, que é este ângulo, é de 30 graus, né? Se aqui é o 90 com 30, esse ângulo é o de 120 graus. Se aqui é 240, né? Aqui é o simétrico, né? Para cima, no caso, é o menos 240. Então, na verdade, o ângulo ele andou uma volta no sentido contrário, que dá menos 360, e menos 240, ele andou até aqui. Então, este ângulo aqui, né, no sentido positivo, é o ângulo de 120 graus. E a resposta para esse exercício é o 120 graus. Agora eu vou corrigir o exercício 4D, que também pede a primeira determinação positiva do ângulo dado. O ângulo agora, na letra D, é o ângulo chamado de A, 125π sobre 11. Fazendo a mesma técnica, que é multiplicar o denominador por 2π, eu vou encontrar 11 vezes 2 dá 22π. Se eu fizer 11 vezes 2π.
22π sobre 11. Isso é uma volta completa de 2π. Quantos 22π sobre 11 tem dentro desses 125π? Certo? Então, se eu fizer isso vezes 5 voltas completas, porque o 6 passa da além do meu 125π. Então, 5 vezes 22, eu vou encontrar 2 vezes 5, 10. Aí 1, 10 com 11. Dá 110π. Isso daqui, ó. Dá 110π sobre 11. Mas o ângulo que eu estou procurando é o de 125π sobre 11. Então, 110 para chegar no 125π tem mais 15π sobre 11. Né? Então, o que acontece nesse exercício? Essas 5 voltas completas, elas se anulam, me restando o ângulo de radianos, que é o 15π sobre 11 radianos. Essa é a primeira determinação positiva deste arco. Vamos continuar nossa correção agora no exercício 5. O exercício 5 diz: verifique se os arcos de medida 7π sobre 3 e 19π sobre 3 são arcos côngruos. Então, como que a gente vai ver? Se eles no final têm a mesma determinação positiva, a primeira determinação positiva. Então, eu vou achar a primeira determinação positiva de cada um e ver se é a mesma. Se essa primeira determinação positiva de cada um der o mesmo resultado, então esses arcos são congruentes. Então, vamos lá. Se eu fizer essa técnica de multiplicar o meu denominador 3 por 2π, então eu vou encontrar 6π, né? 6π sobre 3, que equivale a uma volta completa de 2π. Mas eu estou procurando 7π sobre 3. Então, 6π sobre 3 mais 1π sobre 3 me dá o 7π sobre 3. Lembrando que esse 6π sobre 3, que me dá o resultado de 2π, é uma volta completa que se anula, sobrando então o ângulo de π sobre 3 radianos. Então, 7π sobre 3, a primeira determinação positiva dele é o arco de π sobre 3. Agora vamos ver o 19π sobre 3. Então, fazemos a mesma técnica, a gente vai pegar o denominador e multiplicar por 2π. Então, vamos lá. Se eu pegar o meu 3 e multiplicar por 2π, eu vou encontrar 6π, né? 6π sobre 3. Quantas vezes eu tenho esse 6π sobre 3 dentro de 19? Eu sei que 3 vezes 6π dá 18π, né? Então, pelo menos 3 voltas completas eu já tenho aqui. 3 vezes 6π dá 18π sobre 3, mas eu estou procurando 19π sobre 3. Então, ficou faltando 1π sobre 3. Essas voltas, né, são 3 voltas completas de 2π, que se anulam, sobrando então meu ângulo de π sobre 3 rad. Portanto, eles são congruentes. Corrigido o exercício 5. Agora, nós vamos corrigir o exercício 8, que o tema ainda é o mesmo, de arcos congruentes. 8. Qual destes não são arcos côngruos? Não são. Então, ele está perguntando quais não são. Na alternativa A, ele deu 0 e 2π. 0 e 2π, eles dão a volta, sai do 0, dou uma volta completa, paro no 2π. Eles são congruentes, eles são, entre aspas, o mesmo arco. Ok, esses são, né? São congruentes. Eu estou perguntando, procurando quais não são. Na letra B, eu tenho 60 e 420 graus. 60 e 420 graus. 420 graus é um quê? É uma volta completa de 360 e 360 para 420 eu tenho mais 60. 360 mais 60 me dá o 420. Essa volta se anula, sobrando o ângulo de 60, então
são congruentes também na letra B. Na letra C, ele fala 90 e 450. Também é a mesma coisa. Esse 450 é o quê? É uma volta de 360 mais 90, porque 360 com 90 dá 450. Essa volta se anula, então quer dizer que esses arcos são congruentes também. Na letra D, ele fala do 12 e 315, né? É este par que não são congruentes. 12 graus é um ângulo, um arco aqui bem pequenininho, né? E 315 é por aqui, vamos dizer, né? É este arco aqui grandão, né? Então não tem nada a ver 12 com 315, é a alternativa D. Corrigido assim o exercício 8. Então, nós encerramos a correção dos 8 primeiros exercícios da nossa lista de quarentena. Até uma próxima vez. Se inscrevam no canal, dá um joinha, ativa o sininho para vocês receberem as notificações. Até logo, até uma próxima.